pessoal, bem-vindos a mais uma review do nosso canal. Eu sou a Bruna e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme produzido pela Netflix, O Mínimo para Viver, com o título original de To The Bone. Bom, é interessante comentar também sobre o elenco desse filme, porque a própria Lily Collins e a Marti Noxon, que é a editora e roteirista do filme, elas sofreram também com distúrbios alimentares, que é o assunto tratado no filme. A própria Lily Collins, em algumas entrevistas, ela indica que ela realmente se envolveu com o papel, ela emagreceu obviamente muito para fazer a personagem Ellie, e o que ela reforça, que foi algo meio pavoroso até, é que ela chegou a receber elogios por estar magra daquele jeito. E veja, é um magro que já passou da linha de saudável, da linha de padrão estético, porque a gente vai acabar comentando sobre isso também. E ela chegou a receber elogios: nossa, você tá bonito, o que foi que você fez para ficar assim que eu também quero fazer? E então ela comenta até que é por causa dessas questões que acontecem que esse problema persiste, como é representado pelo próprio filme. Bom, comigo hoje está a Natasha, que quem acompanha o canal já conhece bem também. Tudo bem, Natasha? Tudo bem, Bruna? Tudo bem, galera? Então, falando um pouco sobre esse filme, né? E o que isso tem a ver com a educação física, né? Bem, o corpo é um dos elementos, né? Um dos objetos da educação física. Então, embora não haja necessariamente um vínculo com o esporte, esse filme também, de certa forma, nos diz respeito, pensando a questão em torno do corpo, né? No sentido geral. Então, alguns pontos que são interessantes para a gente pensar, né, a partir desse filme, tem um livro muito bacana de uma psiquiatra, né, Joceline Rosenberg, que é super leve, ele até traz um tom quase literário, assim, que ela conta algumas histórias, né, com nomes fictícios, para dar um exemplo desse transtorno alimentar sobre o qual ela vai falar, né. Então, nesse sentido, assim, pensando na anorexia, que é o caso da Ellen, né, vivida pela Lily Collins, um dos pontos já centrais que ela inicia o livro, que é de 2004, mas a discussão é super atual, né, principalmente em tempos de Instagram, exatamente, em que as redes sociais ganham muito mais força do que as televisivas, digamos assim, né? E que acabam abordando muito essa questão do corpo, né? Então você vê, por exemplo, as pessoas seguindo, milhares de pessoas, aliás, milhões de pessoas, né? Seguindo Bruna Marquezine, seguindo Marina Rui Barbosa, seguindo a própria Gabriela Pugliese, né? Que já tem até uma certa... um certo problema, digamos, né, com o Conselho Regional de Educação Física, mas enfim, isso é um outro assunto. E ela traz muito essa questão dos bombardeios midiáticos, sobretudo, em relação a essa questão do corpo. Então ela começa, veja, nós somos bombardeados diariamente, não tem como escapar disso, né? Formas de viver, formas de se alimentar, formas de se vestir e tudo isso relacionado ao corpo num sentido geral, né? Então, se você é gordo, você não está dentro desse padrão. E veja, é uma discussão lá de 2004 que agora, em 2018, é super atual, né? E talvez com mais força ainda. E a partir disso ela vai trazer uma série de exemplos nesse sentido, né? Que, de certa forma, não tangencia muito o que o filme traz, né? Essa questão dos bombardeios midiáticos e a necessidade... uma necessidade anormal, entre aspas, que é aí que vem a patologia, né, de se inserir num padrão, né? Porque isso é uma coisa muito interessante que a psiquiatra aponta, né? Então veja, o problema não é eu querer me inserir num padrão X, o problema não é eu querer ser magro, ser bonito e corresponder a essas expectativas. O problema é quando isso passa a tomar conta da minha vida de tal forma que eu abandono todo o resto, abandono as relações interpessoais, abandono a escola, trabalho, enfim. Aí, a partir daí passa a ser patológico, quando nada é o suficiente para atingir esse padrão. Porque esse problema também, ele não é só um problema físico, né? Ele envolve as questões psicológicas e sociais, que a gente acaba notando muito também, não só nas leituras, como também no próprio filme. E a questão do padrão, né? Isso a gente lembra também porque o padrão estético é algo subjetivo, né? Então, pode ser o que a Natasha ache bonito, talvez eu não ache e vice-versa. Então, existe uma dificuldade de como você vai se encaixar num padrão, sendo que, na verdade, eu nem sei se realmente existe o tal padrão, que elas ficam em busca ali o tempo todo,
E aí que é o problema, né? Porque você fica indo atrás de alguma coisa que talvez você nunca vá chegar lá. O próprio médico, né, ele é caracterizado como um médico diferente do habitual, e tem um momento que ele indica que, em caso de algumas pacientes, como a própria Ellen, é necessário que deixe que elas vão até o limite. E aí a gente pode perceber alguns dados que por volta de 20% das pessoas que sofrem com esses distúrbios alimentares acabam falecendo por conta desse problema. Então a gente vê no filme quando ele fala para os parentes da Ellen, né, parentes porque a família dela também já é um quesito a mais para o problema, daquela parte social que envolve esses distúrbios. Então a Ellen, ela acaba, em um momento lá que ela tá testando, ela praticamente quase morre. Eu assistindo achei e falei, agora ela morreu, porque ela não estava comendo, ela queria correr para perder calorias. Então você vê a pessoa indo, querendo ir até um limite, e você vê que, poxa, eu pelo menos não estava mais entendendo nem qual era o sentido. E eu parei para pensar, eu não sei se ela também via um sentido. Inicialmente pode ser aquela questão de padrão, de se encaixar, de ser bonita, de ser magra, porque viu na revista e tal. Mas depois, no meu entendimento, na minha percepção, eu não sei nem se ela mais notava algum sentido ou se ela só continuava, porque era uma obsessão, né? Simplesmente uma obsessão, e ela não conseguia parar. E isso é um ponto bem interessante, porque a Jocelyne Rosenberg, né, nesse livro Lindos de Morrer, ela trabalha muito com essa questão do comportamento obsessivo, né? Então, a partir do momento que se torna uma obsessão, que é exatamente isso, eu não consigo mais parar, é o ponto de alerta para, puxa, virou uma patologia, né? Então, deixou de ser uma simples dieta para perder peso e passou a ser uma patologia, o que é um limiar muito complicado de lidar também, né? Então, tanto que ela até aponta para uma série de fatores como as pessoas em volta perceberem esse alerta para patologia. Porque o caso da anorexia especificamente acaba sendo muito relacionado à questão da autoimagem, né? Que é a autoimagem, ela nada mais é do que uma percepção internalizada que cada um tem de si próprio, né? E das outras coisas também, né? Mas pensando a autoimagem, essa questão, uma percepção internalizada que o indivíduo tem sobre si mesmo. Então, o que acontece? No caso da anorexia, é muito comum você já estar magro ou não estar tão gordo assim e se olhar no espelho e continuar se achando gordo. Então, a tua autoimagem, ela está distorcida, né? É o que até a psiquiatra chama de uma dismorfofobia. Porque você se vê, você dá muita atenção a um problema que talvez não seja tão grande assim, as outras pessoas não percebam, e talvez você já esteja magro, mas você não consegue se ver magro, você acha que você ainda tem quilos a perder. E por isso é muito problemático, muito problemática essa questão da anorexia, né? Que no caso do filme não fica muito evidenciada essa relação com, eu não posso engordar porque eu quero permanecer magra para ficar bonita, né? No caso da Ellen, isso fica muito tenso, né? Fica mais no sentido da obsessão do que propriamente do eu quero estar bonita, né? Até porque tem um momento que ela vê a foto dela e a madrasta pergunta se ela se acha bonita. Ela não responde efetivamente, não, eu não me acho bonita, mas pela atuação você entende de que não, ela não estava se gostando. Então aí que você vê justamente isso. Se normalmente é essa a razão e ela mesma não estava se achando bonita, então por que continuar fazendo tudo aquilo? Pela própria obsessão mesmo, né? E esse é o ponto, talvez, assim, alto, né? Que até no início do filme, né? Elas estão numa atividade em grupo, em uma instituição, e elas estão desenhando, e aí uma das meninas fala, porque, puxa, né? Eu tenho que pesar tantos quilos porque eu quero ser bonita e tal. E daí a Ellen satiriza, né? Porque a sociedade nos impõe um padrão e etc. E aí fica todo mundo, puxa, você não pode ser mais gentil, né? E tal. Ela mesmo questiona isso, né? Então fica num campo muito tenso, no sentido de não fica claro quais são as obsessões, quais os quais os pontos
de partida para que a Ellen acabe desenvolvendo um quadro de anorexia, né? Isso não fica claro. E talvez até esse seja um dos pontos bem fracos do filme, no sentido de pensar que ele não adentra a personagem, né? Ele não tenta desvendar todas essas obsessões. Até lá pelo final do filme, eles meio que fazem uma cena que fica bem complexo. Achei também que ela ia morrer lá no sol e tal, mas eles não problematizam, assim, não problematizam no sentido cinematográfico da palavra, né? No sentido de desenvolver um pouco mais o que essa personagem está lidando, com o que ela está lidando, pelo que ela está passando, enfim, e fica meio amplo. Tanto que em grande parte, a crítica, esse foi um dos pontos, né? Então veja, é um filme que acabou não trazendo nada, só trouxe novos métodos de como esconder que está comendo, esconder que está vomitando, no caso da bulimia, né? Que tem algumas pessoas com bulimia também. Muito embora também isso seja rebatido, né? Porque se você pegar o Tumblr, talvez o Tumblr seja um dos maiores canais para você ter acesso a esse tipo de dica, e a imagens, né? O Tumblr é uma fonte maravilhosa, entre aspas, né? No sentido de você ver o quanto as pessoas são impactadas por um modelo ideal de corpo. E o quanto principalmente a questão da anorexia, né? Porque essa coisa da perda de peso excessiva e a pessoa achar que ainda precisa perder mais peso, né? Então, não é o filme que vai dar essas dicas, né? Já existem uma série de outros canais muito além do filme, né? Isso aparece também quando ela faz, a própria Ellen, ela gosta de desenhar. E ela faz um desenho, publica, né, em uma rede social. E uma das meninas que segue ela, acaba se matando e a culpa, digamos assim, cai em cima da própria Ellen, né? Então, essa parte de redes sociais, pelo meu olhar, foi trabalhada só nessa questão. E como a Natasha disse, realmente a questão do problema inicial não fica claro, eles não trabalham muito isso, mas eles jogam indícios de que por a família dela ser problemática, digamos assim, né? Porque tem gente que vive muito bem naquela relação que ela vive, mas no caso dela não era assim, né? O pai dela não é presente, e isso aparece no filme de uma forma muito simples, não tem nenhum ator para representar o pai dela, né? Então simplesmente não aparece em momento nenhum. A mãe dela se separou quando ela era pequena e ela, não sei se ela casou, né, com uma mulher quando a própria Ellen tinha 13 anos. Então, em alguns momentos, eles jogam que essas questões poderiam ser problemas para que a menina desenvolvesse esses distúrbios, mas essas questões não são efetivamente trabalhadas, né? E também a gente pode pensar, ao longo do filme, essa necessidade de imediatismo de você resolver o seu problema, né? Então, se demora muito eu emagrecer de uma forma saudável, então eu vou vomitar, eu vou tomar laxante, eu vou fazer alguma coisa que me faça tomar a forma que eu quero em pouco tempo, né? E a gente pode pensar isso hoje não só com pessoas que sofrem com distúrbios alimentares, mas, por exemplo, eu tenho uma necessidade quero uma barriga mais chapada, eu vou fazer uma cirurgia. Né? E aí a gente começa a ter exemplos extremos, como por exemplo, aquela mulher que quer ficar parecida com a Barbie, ou o Ken lá, que fizeram não sei quantas mil cirurgias. Os próprios médicos já estavam proibindo de fazer cirurgias, porque já tinha passado do limite, né? Mas eles queriam continuar alterando a sua aparência, indiferente se isso poderia trazer riscos à vida deles ou não. Essa questão em relação ao corpo, né, ela acaba sendo super complicada, porque como a gente tem, né, a psiquiatra que aponta esse bombardeio televisivo, midiático, de redes sociais, em relação ao que é um corpo ideal, né, que até tem uma campanha da Dove, né, já antiga, um comercial, assim, que eles mostram o quanto, né, uma modelo normal, aí vem a maquiagem e ainda vem o Photoshop, ou seja, aquela pessoa no outdoor que a gente vê, ela simplesmente não existe. E isso fica mais grave em casos com pessoas que desenvolvem esses transtornos alimentares, porque além de eu me basear em um padrão que não existe, que via de regra é esse o motivo, eu me baseio no segundo momento que não existe, que é a minha autoimagem, porque eu estou vendo a minha autoimagem distorcida. Então eu me baseio em dois elementos que simplesmente não existem para tentar atingir um ideal que por consequência não existe ao dobro, né? Então eu até costumo
relacionar essa coisa desse bombardeio, das imagens do que é o corpo ideal e etc., à teoria do suicídio do Durkheim, né? Porque ele vai falar, lá num dos livros dele, assim, grosso modo, que em momentos de crise econômica é quando aumentam os níveis, os índices de suicídio, né? E isso ele faz lá em relação à Alemanha. Só que, é claro, quer dizer que em momentos de crise econômica todo mundo vai se matar? Não, não vai. Mas existem pessoas que serão atingidas por esse momento. A mesma coisa vale para quando a gente está pensando nessa questão do corpo, né? Ah, então quer dizer que agora todo mundo vai desenvolver anorexia, bulimia, vigorexia, né? Ou complexo de Adonis, e vai tomar bomba, e vai fazer uma série de elementos, se utilizar de uma série de elementos que podem causar vários danos para atingir um determinado corpo? Não, não quer dizer, mas algumas pessoas vão sim ser influenciadas por esse bombardeio, né? Que é o bombardeio para o qual, de novo, né? Desde 2004 a psiquiatra já aponta para a existência disso, né? Mas, então, embora não sejam todas as pessoas que sejam afetadas, esses alguns que são afetados, né? Já por uma fragilidade, uma tendência já a desenvolver alguns problemas de cunho psicológico nesse sentido, né? Porque todos eles estão cerceados dessa questão interna, né? Mental, digamos, né? O quanto eu vou me influenciar por algo e o como, né? Talvez esse seja o princípio, né? Como eu vejo a mim mesmo, né? Então, nesse sentido, embora, né, não tem como a gente ficar falando, puxa, é culpa da mídia, né, e aí tá um ponto muito legal, né, não muito legal. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom, diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim, agora parece que piorou. Mas interessante no sentido de destacar, né? É normal que a gente queira se inserir em determinados padrões, né? Ninguém quer ser feio, ninguém quer ser o excluído, assim como, né, do ponto de vista esportivo, ninguém quer ser o último a ser escolhido para o time de futebol, na aula de educação física. Enfim, isso ainda está num padrão de normalidade, né? É normal. O problema é quando isso se torna uma obsessão, ao ponto de não satisfazer a si mesmo, né? Então, nesse sentido, a gente sempre acaba destacando, né, a importância do papel da educação física nesse aspecto, seja nas aulas na escola ou mesmo pensando na própria questão do personal trainer, né? Porque aí você vê, né, por exemplo, de novo, né, a Gabriela Pugliese, né? Nada contra a Gabriela Pugliese pessoalmente. Mas enfim, a partir do momento que você coloca uma série de dicas na internet de como, o que você faz, o que você tem feito para manter um determinado tipo de corpo, é muito fácil que eu pegue, principalmente adolescentes, né, que até o que a psiquiatra aponta, né, a fase da adolescência é o ponto em que mais há índices de indivíduos que desenvolvem esses transtornos alimentares ou problemas com essa autoimagem, porque é um momento em que você está desenvolvendo uma identidade para poder se reafirmar e dizer, não, eu não preciso me enquadrar nesse padrão, ou não, do jeito que eu estou está bem. Então, é o momento que você está mais vulnerável, digamos, né? E aí, nesse sentido, a partir do momento em que você vê uma série de dicas, puxa, se ela fez isso, ela fez aquilo, ficou desse jeito, vou fazer igual, não importa o que aconteça, eu vou fazer a mesma coisa. E isso acaba sendo extremamente problemático, né? Sim, até porque é muito mais fácil você simplesmente seguir alguém ali que você pode entrar na internet e ver, do que você ir atrás de um profissional que realmente sabe, que vai estudar o teu caso especificamente, porque cada um é cada um, né? Então não é porque deu certo para aquela pessoa que vai dar certo para você também. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Bom, pessoal, então essa foi a review da vez. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá para receber os próximos vídeos e até a próxima!